Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Lindas imagens, né? Só um minutinho que eu vou colocar outra. Tudo bom, Fátima? Aninha? Tudo bom, Adriana? Tudo Bom. tranquilo? Quando eu escolhi esses vídeos, eu lembrei de você, viu, Fátima? Das Ah, imagens, é muito poética a Flávia Venceslau, e as imagens são lindas. Vou colocar dá uma mais tranquilidade, né? Vou colocar mais uma aqui. Vou cantar meus sonhos pra desfazer o pranto do que não valeu. A partir desse instante, vou olhar a vida como uma despedida pra uma festa maior. Vou desatar o nó das lembranças perdidas, da tristeza contida, de um sofrimento a sós. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber o que será.
perceber os dias como pedras raras que o vento escondeu. Vou te olhar nos olhos, não se pede desculpas pelo que não foi dito, pelo que não doeu. E na casa do tempo vou refazer a história, respeitando a glória de quem já sofreu. E tudo é bem menor que a verdade clara deste sentimento a clamar que a vida é o bem maior. Seu silêncio cala toda dor que há. E tudo é bem menor que a verdade clara deste sentimento a clamar que a vida é o bem maior. Seu silêncio cala toda dor que há. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora de saber o que será. Eu vou recomeçar como se hoje fosse o primeiro dia do mundo. Não me machucar, nem perder a hora. Lindo esse coração aí no final dessa árvore, né? Muito bonita a voz de Flávia. Vamos lá. Vamos começar dando boas-vindas a todos que estão participando do nosso estudo hoje, em especial o Evaldo, que está fazendo o primeiro contato dele com o Zoom, ele já me falou. E ficamos muito felizes que seja aqui no nosso estudo, na nossa casa, na nossa palestra. Então, seja muito bem-vindo, Evaldo. Eu vou passar a palavra para a nossa querida Ana, trabalhadora da nossa casa, para ela fazer uma leitura. Fazer a leitura de uma mensagem de Dr. Herman, retirada do livro Palavras do Coração. E, em seguida, vou passar a palavra para o Evaldo. Mas vamos ouvir a Ana aqui primeiro. Deixa eu dividir a página aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aninha. Meus prezados irmãos, que Jesus nos ajude e abençoe a todos. Em data significativa, sempre desejamos aos nossos companheiros que pratiquem uma análise do que fazem e do que farão na casa espírita. Sempre há oportunidade de serviço. Temos que aprimorar e renovar as ideias com força e determinação. Melhorem-se, aprimorem-se e renovam-se cada vez mais. Jesus é o mestre de amor. Até o final da sua existência declarou a seus discípulos que devemos amar uns aos outros tanto quanto ele nos amava. Mensagem do Dr. Herman, pelo médium altivo caríssimo, Pampiro, livro Palavras do Coração. Então, sempre vem a Dr. Herman, como outros irmãos nossos queridos, sempre falando para a gente sempre se aprimorar, sempre trabalhar mais, ser mais na moral, na nossa moral, sempre procurar saber o que a casa espírita precisa, se precisa mais do nosso trabalho, da nossa atividade na casa. E nesse mês, né, que aniversário do Cefac, eu, como muitas pessoas conhecem, irmão João, já teve a oportunidade, né, de estar junto a ele,
ele falando com a gente, mandando os recados, né? Então, eu tenho certeza, né, que o irmão João diria a todos: cresçam, meus irmãos, melhore-se dia após dia, que Deus ajude, abençoe e conduza a todos, hoje e sempre. É o que ele sempre diz. Eu sei que ele fala isso para muitas pessoas, né? Então, eu gostaria, assim, de deixar para todos que hoje, né? O que seria de nós se não fosse a casa espírita? O que seria de nós se não fosse o espiritismo nessa situação toda que estamos vivendo? E cada um, eu estou aqui, eu estou sorrindo, eu sou assim, sou alegre, tudo, mas tenho milhões de problemas, como todos aqui têm. E se não fosse esse estudo está sendo assim, uma bênção de Deus para todos nós. Tenho certeza que cada um tem o seu probleminha, a sua vida, né? Então, eu acho que a gente tem que se juntar mais, a gente tem que ser mais amigo, a gente tem que ser mais companheiro, tem que ver, ajudar a casa espírita precisa da nossa ajuda, como nós precisamos da ajuda da casa espírita. E eu agradeço muito, que Deus dê uma tarde maravilhosa para a gente, tá? E obrigada, gente. Primeira vez também, tá? Oi, Aninha. Pode seguir fazendo, então, a nossa prece inicial, minha amiga. Tá bom. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado e querido, a nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, só temos a agradecer. Agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. E agradecer a espiritualidade maior, irmão João, que tanto nos apoia, que tanto nos dá o ombro amigo, a cada um que chega e precisa dele. Aos nossos mentores espirituais, aos nossos socorristas que aqui se encontram, nossos irmãos que vêm estudar conosco, que possamos, Pai, agradecer mais e pedir menos. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Ana. A gente, então, vai... Eu que agradeço pelo teste. Pelo teste, amiga. Passou com louvor. Obrigada. A gente, então, agora vai passar a palavra para o Evaldo Raia, agradecendo imensamente pelo carinho dele de aceitar o convite da Jane para estar aqui hoje, 6 de junho, primeiro sábado de junho do mês em que o Cefac comemora, né, o aniversário. Então, é um mês de muita celebração para nós. O Evaldo é do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, que fica na freguesia. E a palestra dele hoje para a gente, o estudo, vai ser sobre a Casa Espírita, escola, oficina e hospital. Evaldo, seja muito bem-vindo e passo a palavra para você. Tá bom, meu amigo? Deixa eu liberar seu microfone aqui. Espera aí. Pronto. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Realmente é uma alegria, primeiro, sabe, Ana, que eu também estou debutando aqui no Zoom, então, nós, apesar de já passarmos da fase da adolescência material, a gente ainda fica nervoso com as novidades. Mas Jesus sempre nos ampara, né? E Emmanuel nos lembra que todas as vezes que nos reunimos com o propósito sincero do bem, o amparo espiritual não nos falta. Nós sempre somos cercados pelos amigos espirituais, porque nós lembramos, Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ele fala 2 ou mais, não fala 2 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, não, é 2 ou mais. Por quê? Porque na maior dificuldade que eu possa estar fisicamente, eu estarei envolvido permanentemente com o meu mentor, com aquele amigo espiritual que, pela misericórdia de Jesus, ele me acompanha durante a minha trajetória em diversas existências. Então, eu e meu mentor já somos 2. E quando o propósito é sincero de trabalho no bem,
mesmo com as nossas dificuldades, evidentemente a presença do Mestre se faz em nosso meio. Como a Ana lembrou, o nosso irmão João, ele sempre nos promove, sempre nos incentiva a um crescimento interior para que nós alcancemos gradativamente o entendimento acerca da mensagem do Divino Mestre Jesus. E também nós sabemos que, apesar das nossas imensas dificuldades, das nossas grandes dúvidas em relação às nossas atitudes, pela nossa fragilidade, nós temos o amparo das orientações. E eu costumo dizer sempre uma frase do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, quando ele nos orienta em relação a um ditado popular que fala: e diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doutor Bezerra mudou essa frase. Ele diz que diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Então, se o nosso pensamento é no bem, nos esforçando para ter, porque estamos num plano de prova e expiação, ainda não reunimos condições do pensamento contínuo no bem, mas o esforço de pensarmos no bem favorece uma assistência espiritual que também deseja o nosso bem. Nesse sentido, eu lembro sempre da parte do livro Nosso Lar, quando o André Luiz, caminhando com Lívia, saindo do pavilhão hospitalar para participar pela primeira vez da prece do governador, ao final do dia, né, de trabalho, André Luiz se surpreende que a praça lotada de irmãos transitando, confabulando, e a percepção de André de que a visão, o semblante dos irmãos são um semblante calmo, plácidos. Então, André fala que eles estariam já no ambiente distanciado do sofrimento e da dor. E Lísias diz que não. Lísias diz que há um acordo, há uma proposta de comportamento da governadoria que todos pensem sempre no bem. E esse pensar sempre no bem nos induz... Espera aí que eu estou com um problema aqui com o meu aparelhinho aqui. Vamos ver se ele sossega aqui a onda dele. Eu acho que vai ficar quietinho. Então, Lísias diz que há essa proposta, junto à governadoria, de que todos os habitantes de nosso lar pensem no bem. Aí André fala assim, mas se alguém, né, por descuido, por uma variação de percepção, pensar no mal? Aí Lísias dá grande orientação, no meu entendimento, que deveria ser aquilo que nós poderemos fazer também na matéria, entre nós, numa casa espírita. Quando percebemos alguém triste por pensamentos negativos, Lísias diz que, de imediato, um grupo que notar essa diferença de comportamento mental se envolva o irmão numa prece serena de apoio e de elevação, para que o irmão volte a pensar e a vivenciar uma atmosfera de equilíbrio. Na casa espírita, nós também temos essa responsabilidade de abraçarmos uns aos outros para que o conjunto auxilie aquele que esteja passando momentaneamente por um desequilíbrio físico, moral, espiritual ou psicossomático, né? Aquelas dores que Kardec caracteriza como os infortúnios ocultos, que muitas das vezes trazemos no nosso coração e, por diversos fatores, nós não conseguimos verbalizar. Mas os olhos, já diz o ditado popular, são a janela da alma. Se nós começarmos a ter o cuidado de olhar mais um para o outro nos olhos, perceberemos as tristezas, as dúvidas, as dores, a diminuição da fé, nós vamos perceber. E, ao invés de criticarmos o outro por essa conduta, o abraçaremos, o acolheremos, o ampararemos. Porque a doutrina espírita, nos alerta o codificador, ela é o consolador prometido. E, na condição de consolador, nós temos que exercer essa proposta entre nós, a começar do nosso grupo familiar material, até chegarmos ao grupo familiar espiritual, que é a casa espírita. A proposta do tema
a casa espírita, sempre atual em qualquer circunstância, ela se associa ao sentido de que nós temos que reconsiderar diariamente qual a nossa postura, qual a nossa tarefa junto à casa espírita. Eu só vou à casa espírita para ser beneficiado ou também reúno condições de algo de fazer por aquele que lá está, por aquele que eu vou encontrar. Se eu ainda não reúno condições da palavra amorosa e sincera para amparar aquele que está sofrendo, eu jamais estarei impedido ou impossibilitado de uma prece silenciosa destinada à harmonização da casa que eu frequento. Quando nos foi proposto pela querida Jane a nossa conversa, e ela falou do aniversário da casa, que é uma data realmente, é um período realmente de muita alegria, de muitas realizações, porque nós temos o hábito de olhar a casa que nós estamos matriculados, nós olharmos como sendo uma casa que está tudo correndo bem, que está tudo tranquilo, está tudo bem resolvido. Eu não preciso me preocupar com nenhum detalhe, porque há quem faça isso. Só que a casa na condição de escola, o mestre, o professor é Jesus. Não tem outro nessa condição de professor que vai substituir a figura inigualável do mestre Jesus, a figura, aquela posição onde Jesus ele se coloca quando o jovem chega perto dele e fala: bom mestre. Jesus fala: mestre, disseste bem, eu estou. Agora, bom é só o Pai que está no céu. Então, na casa espírita, onde nossa escola ela se efetiva, porque escola? Todos nós passamos pela fase de adaptação no ambiente em que estamos matriculados. Esse termo, matriculado, é comumente utilizado em várias mensagens espirituais, como nos associando, na casa espírita que nós estamos participando, como sendo uma escola permanente. Como também os benfeitores caracterizam o planeta Terra como escola bendita de nossas almas e que, por misericórdia de Jesus, estamos aqui matriculados. Não é a finalidade da nossa percepção de olhar a casa espírita como sendo algo além de mim, à parte de mim. Não. Eu sou frequentador dessa casa, então eu tenho que estar envolvido nas tarefas da casa. Evidentemente, há possibilidade, dependendo do volume de tarefas e de participantes da casa, há possibilidade de ter inúmeros irmãos envolvidos na tarefa que se propõe a realizar naquela parte. Mas não devemos nos colocar na condição de alheio, distante de qualquer oportunidade de colaboração. Muitas das vezes, nós olhamos o convite para uma tarefa dentro da casa que estamos associados, matriculados, como sendo de uma grande responsabilidade. Verdadeiramente é. Mas dificilmente olhamos como uma grande oportunidade de renovação de conduta na nossa nova postura de colaboração aqui no plano material. A casa espírita ela não acontece de uma forma aleatória. Há um termo muito utilizado hoje em dia, e que até por uma questão de hábito de linguagem, também no meio espírita eu já ouvi alguns irmãos colocarem. Não, do nada foi fundada uma casa espírita. Não existe do nada. O acaso seria um atributo a menos da divindade, do Senhor Deus, porque é a onisciência. Se Deus é onisciente e onipresente, o do nada não existe, o acaso não existe. Toda a casa espírita ela é um reflexo do que já existe no plano espiritual. O que os mentores esperam, desejam, é que aqueles, antes de reencarnarem, que se comprometem com a tarefa de fundar uma casa espírita, deem continuidade a esse projeto, mesmo estando já no plano material e com o esquecimento ou com a obscuridade normal que a matéria impõe ao espírito no seu processo evolutivo. Mas não existe a questão do nada. Se nós observarmos, toda casa espírita, a grande maioria das casas
espíritas tiveram origem no culto do Evangelho no lar. Era um grupo familiar, composto, às vezes, unicamente do pai e da mãe, que começaram a fazer o estudo periódico do Evangelho no lar, e aí começou a ser despertar o interesse de um parente, de um outro familiar, de um vizinho, e daqui a pouco a casa estava já num processo de que não havia condições de realizar-se ali. Quando alguém surge a percepção de alguém, por que não fundamos uma casa espírita? Por que não fundamos um centro espírita? E daí começa a movimentação natural para que esse projeto, que aos nossos olhos é um projeto, é um sonho, é uma percepção física, ele comece a tomar vulto baseado no amparo espiritual. E não é novidade para nós essa atitude, porque se nós pegarmos o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, eu sempre gosto de citar esse livro, porque eu acho ele de uma sublimidade em relação aos seus ensinos, de uma coisa que nos chega a nos comover, de tamanha profundidade ali que Jesus nos coloca em inúmeras possibilidades desse estudo. Né? Então, no livro Jesus no Lar, o que nós notamos? No primeiro capítulo, conta-nos Neio Lúcio, que Jesus, ao chegar à noite na casa de Pedro, né, em Cafarnaum, e se reunir ali com todos os discípulos, porque assim, Jesus ia e a turma junto com ele, não tinha aquela história do mestre fisicamente andar sozinho. Né? Então, Jesus chegou na casa de Pedro e viu que as conversas eram variadas de assuntos do dia a dia, mas sem proveito, sem utilidade, sem orientação. Ou falava-se mal dos romanos como dominadores, ou do sinédrio pelas suas rigidez, ou pelos publicanos em relação à cobrança dos impostos para o templo e para César, mas a conversa era sobre fatos cotidianos. Então, Neio Lúcio diz que Jesus, olhando, chamando Pedro, começa a questionar Pedro sobre as atitudes do dia a dia, o que faz com o peixe que ele pesca, o que faz o oleiro com o barro que ele pretende montar, o que faz a mulher na cozinha com o trigo. E Jesus fala que devemos aproveitar todas as oportunidades do tempo para nos ilustrar acerca da nossa conduta em relação à vontade do Pai. Então, ele diz, Pedro, utilizemos o tempo que nos dispomos para nos esclarecer, ao invés de apenas fazer comentários que muitas das vezes são indevidos das coisas do nosso dia a dia. Então, também o mestre buscou na casa simples de Pedro a reunião familiar do culto, do estudo do Evangelho da Boa Nova, com Pedro, seus familiares e os discípulos, dando origem ao estudo permanente das suas palavras no transcorrer dos séculos. E nós falamos de Jesus no lar, mas também se nós formos olhar aquilo que o nosso codificador instituiu nas obras da codificação, nós vamos pegar lá o livro Obras Póstumas, que eram anotações de Allan Kardec, que em 1880, a Mary Gabrielle Baudet, a esposa de Kardec, encontrando todos esses manuscritos, resolveu publicá-los para que pudesse ali também colocar o pensamento íntimo do codificador sobre diversos assuntos. É uma obra que ainda não é muito bem explorada por nós no meio espírita, mas quando nós chegamos na segunda parte do livro Obras Póstumas, que o título é Projeto 1868, quer dizer, um ano antes do desencarne do codificador, ele vem falar sobre o estabelecimento central. E ele fala assim para a gente, vocês me permitem, vou dar uma leitura que é curta, ele fala assim, em relação à sociedade de estudo, sociedade espírita de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, fundada por ele em 1º de janeiro de 1858. Tá? Então, ele fala assim, o mais urgente seria prover a sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões
e recepções. Mudou o primeiro centro espírita, tá? Sem lhe dar um luxo desnecessário e, ao demais, sem cabimento, precisaria que nada aí denotasse penúria, mas apresentasse um aspecto tal que as pessoas distintas pudessem estar lá sem se considerarem muito diminuídas. Deveria possuir, olha só, Kardec que nos propõe, uma grande sala para sessões da sociedade e para as grandes reuniões, uma sala de recepção, um compartimento destinado a evocações íntimas, espécie de santuário, que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. Tudo isso disposto e preparado de maneira cômoda e condizente com a sua destinação. Criar-se-ia uma biblioteca composta de obras e escritos periódicos, antigos e modernos, relacionado com o espiritismo. Muito importante essa anotação do codificador. O salão de recepção estaria aberto todos os dias e a certas horas para os membros da sociedade, que aí poderiam conferenciar livremente, ler as obras e consultar os arquivos e a biblioteca. Olha como é que o codificador se preocupou com as bases de uma instituição destinada a congregar as pessoas que quisessem estudar e, caso fosse possível, realizar as evocações. Que deveria ter uma secretaria ou uma recepção, uma biblioteca. Não é o que nós temos, na realidade, na maioria das casas espíritas espalhadas por esse Brasil e pelo mundo. Então, a preocupação do codificador é que a casa tivesse uma condição mínima, básica, para o seu funcionamento, sem que isso se transformasse em algo muito grande e desnecessário, sem que houvesse suntuosidade, luxo, porque a casa é destinada para abrigar as nossas dificuldades morais, espirituais e materiais. Então, se estivesse um ambiente muito sofisticado, inibiríamos a presença daqueles muitos de nós que não reúnem condições socioeconômicas de ali penetrar ou participar. Então, se existe essa preocupação do codificador, ele está dizendo o quê? Que nós temos que utilizar a casa espírita como escola para educar espíritos rebeldes que ainda não conseguem estabelecer um comportamento à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Quando eu conheci a primeira vez uma casa espírita, e isso já vão algumas décadas, né? Eu era ainda jovem, adolescente, fisicamente falando, eu, olhando a uma reunião pública nessa casa, eu entendi que estava entrando num céu. Porque eu olhava para as pessoas, aquele olhar plácido, calmo, tranquilo, eu falei, gente, aqui é uma beleza, ninguém tem problema. Só deve ter aqui espírito muito bom, que eu não tinha consciência do que era espírito superior e inferior, né? A gente só faz a comparação assim com quem é ruim, que está lá embaixo, no andar de baixo, ou quem já é santo, está lá em cima, no céu. Né? Então, eu achava que aqueles que estavam na casa espírita eram só espíritos já, sabe, boníssimo. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que somos todos num patamar muito próximo, muito mediano, como nos fala Emmanuel, do processo evolutivo. Não existe aquela percepção do muito mais elevado, do muito menos elevado. Não existe na casa espírita. Nós estamos de uma certa forma, numa linha, desculpe a retórica, mas a linha linear, muito igual um ao outro. Então, por isso que é uma escola, porque tem alguns que estão ainda no ensino básico, fundamental, tem outros que já reúnem condições de ter um estudo mais aprofundado, não para que se destoie do restante ou se coloque numa posição superior, mas aquele que já reúne condições de ter um entendimento melhor da lição que está sendo ministrada, ele auxilia aquele que ainda tem a sua dificuldade.
Então, em relação à casa espírita, todos nós somos aprendizes e matriculados nessa escola. O que podemos fazer a distinção é aqueles que têm uma experiência maior um em relação ao outro, mas a experiência não se configura no aspecto físico, e muitas das vezes um jovem com seus 16, 17, 18 anos já traz uma bagagem de conhecimento doutrinário que ele precisa que seja aflorado através, quando criança, da evangelização infantil, quando mais jovem, na mocidade espírita, para que ele possa ser impulsionado a, como a gente costuma dizer, abrir o baú, trazer as informações da sua percepção sobre os aspectos da doutrina. Então, a condição de escola é uma condição de que estamos permanentemente em aprendizagem. Nós temos a preocupação, quando vemos em alguns pensamentos, de que, colocando A, B ou C em destaque muito grande em relação ao conhecimento doutrinário, e se nós nos lembrarmos do início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vem nos trazer as percepções de Sócrates e Platão acerca da sua doutrina, Platão diz que Sócrates falava que quanto mais ele desenvolvia o entendimento acerca de determinado assunto, mais ele percebia a sua ignorância. Então, na casa espírita não tem. Eu sinto informar, mas eu preciso falar. Mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem aqueles que se esforçam mais pela consciência que já adquiriram, mas não os coloca numa situação diferenciada em relação a ter mais possibilidade do que o outro, porque não é assim que a doutrina nos apresenta, não. Numa escola, todos nós somos alunos. Quem são os mestres? Aí eu poderia falar, o nosso irmão João vem nos orientar na condição de um irmão mais preparado, com uma visão mais avantajada, o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, pelas experiências múltiplas de várias existências, introduzindo no seu coração a consistência da mensagem de Jesus, esses realmente reúnem condições e estão num patamar que nós ainda não compreendemos. Mas quanto a nós, na matéria, devemos nos esforçar periodicamente para a compreensão, para o congraçamento, para a união de forças, para que todos caminhem na mesma direção, fazendo as lições que lhes são propostas. Não é querer dar cola para o outro, porque não funciona no aspecto espiritual dessa escola. O que nós podemos é dar força para que o outro estude mais, compreenda melhor e pratique a doutrina, o Evangelho de Jesus, no seu íntimo, na sua universidade íntima, no seu coração. Isso a gente pode fazer, isso a gente deve fazer. A condição de oficina que a gente coloca para a casa espírita, ela está estabelecida como um local onde nos é possibilitado realizar ações no bem. Nós lembramos da obra de Humberto de Campos, A Boa Nova, aonde esse benfeitor vem relatar a passagem, o período de Jesus dos 12 aos 30 anos, em que Maria, após o advento de Jesus ensinar no templo, porque o evangelista coloca, né, que Jesus se perdeu do pai e da mãe, e Humberto não dá muito essa visão de se perder, não. O mestre sabia muito bem o que estava fazendo, porque a infância ela só é necessária para espíritos ainda num processo evolutivo. Para um Cristo não tem esse negócio de infância, não. Um Cristo tem domínio completo sobre a matéria, mesmo encarnado. É isso que Lacordaire nos fala na Revista Espírita de março de 68. Então, Humberto relata que Maria foi até Cafarnaum conversar com o sacerdote da sinagoga, querendo matricular Jesus na sinagoga para que ele tivesse o desenvolvimento dele no estudo das leis de Deus. Quando Maria volta a Nazaré, Jesus está à porta da casa e pergunta: mãe, onde foste? E ela diz: filho, eu fui até a sinagoga falar com o sacerdote acerca
de te matricular lá na sinagoga para você estudar, né? Servir mais ao Deus de Israel. Aí Jesus olha para Maria e fala assim, no relato de Humberto de Campos, mas não, claro, com essas palavras, que eu não gravei as palavras exatas, mas Jesus se refere a Maria nesse sentido, fala, mãe, não percebes que eu já estou integrado na tarefa que o Pai me confiou? Nenhum outro lugar eu preciso para estudar que não seja a oficina de José, a carpintaria de José, para onde eu irei associado a José para tratar a madeira com a enxó e o serrote. E Humberto relata que era comum ouvir os cânticos maviosos do menino Jesus entoando os salmos de Davi. E Jesus utiliza a oficina, a carpintaria de José, como a sua oficina interior. Então, por isso que Emmanuel fala para a gente, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que para o mestre não há distinção entre a oficina e o templo. Então, se nós estamos envolvidos na tarefa na casa espírita, no templo espírita, devemos fazer dali a nossa oficina de trabalhar intimamente as nossas maiores necessidades, que são as nossas transformações íntimas. O senhor Allan Kardec coloca como postulado para o verdadeiro espírita é o quê? A transformação moral e o esforço em domar as suas más inclinações. E sabe de uma coisa, Adriana? Eu fiquei pensando, né, que Kardec coloca o esforço em domar as nossas más inclinações. Para domar, a gente doma uma fera, não é assim? A gente vai domar uma fera. Antigamente, graças a Deus não tem mais, né? Nos circos tinha a figura do domador de leões, que ficava lá com uma cadeirinha e um chicote, fazendo o leão pular de um lado para outro. Mas se o domador esquecesse a cadeirinha num lugar e o chicote em outro, o leão ia para cima dele com tudo que tinha direito, não era assim? E quando o codificador coloca a condição de domar as nossas más inclinações, ele nos diz que as nossas más inclinações ainda são feras indomáveis e que nós temos que estar constantemente com a cadeira da vigilância e o chicote da obediência para nos dominar, para nos domar, para que nós possamos introduzir gradativamente o conceito do Evangelho de Jesus em nossos corações. E aonde vamos fazer isso, senão numa oficina, aonde temos todo tipo de material para trabalhar e todas as ferramentas adequadas ao trabalho? Porque as ferramentas que a doutrina nos oferece é a fé, a perseverança, a esperança e a caridade. Nós só temos essas ferramentas na casa espírita? Não. Elas são de cunho pessoal, cada um carrega a sua, mais ou menos preparada para a tarefa que vai se desempenhar. Então, nesse sentido, que a casa espírita se transforma na condição de oficina. É um trabalho árduo e permanente, mas não para mudar o próximo. Eu gostaria até de dar um aviso, assim, eu acredito que em primeira mão, para a comunidade espírita planetária, nós não podemos mudar ninguém. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, a gente tem que cessar com esse desejo que fulano precisa mudar, que ciclano não pode mais pensar assim, que Beltrano continua errando assim. Não temos incidência nenhuma sobre eles. Temos sobre nós. Porque nos diz Joana de Ângeles, no livro, se eu não me engano, O Homem Integral, nós temos o hábito de analisar a conduta do outro avaliado pela nossa conduta. Então, se eu julgo que alguém ainda é muito egoísta, é porque eu tenho esse sentimento ainda muito aceso dentro de mim e vejo essa dificuldade no outro. Eu posso mudar o outro? Eu posso transformar alguém de egoísta em fraterno? Não, eu posso a mim. É uma luta intensa. É uma oficina de trabalho exaustivo, cansativo mesmo, porque a cada momento eu vejo a necessidade de aplainar, de modificar a minha percepção íntima para que eu possa ser mais útil ao meu semelhante. Se eu julgo tão necessário alguém mudar o seu olhar em relação a mim, é
porque eu ainda não tenho um olhar fraterno para aquele irmão que eu vejo essa necessidade. A oficina que os mentores, os benfeitores nos apontam em relação à casa espírita é a oficina, gente, da marcenaria brava, onde pega aquela tora de madeira que vem cheio de caroço, cheio de nó, e a gente tem que deixar lisinha. Mas esse lisinha está feito às minhas transformações íntimas, às minhas mudanças interiores. Então, a oficina que a casa espírita representa é o trabalho contínuo no bem para o próximo. Para o próximo. A gente analisa e temos que buscar exemplos, né? Não só porque, por ser Chico Xavier o mentor da casa que nós estamos matriculados nesse momento, mas o Chico ele tinha a necessidade constante da luta interna. Ele tem uma frase que eu até falo com os amigos, que é uma frase que eu busco repetir cotidianamente, que Chico dizia: ao outro eu dou direito de ser como bem entende. Quanto a mim, eu exijo que seja melhor a cada dia. É uma oficina ou não é? É um trabalho exaustivo ou não é? Eu não tenho que me esforçar permanentemente para que eu controle esse sentimento ainda tão grande em mim de crítica, de apontar, de discordar. Se eu estou numa casa onde eu já aprendi que é uma escola, onde eu tenho que apreender as orientações que são dadas, eu também estou num lugar onde eu tenho que praticar essas orientações, que uma oficina não é assim. Primeiro, nós passamos a condição de estudar, de ter a parte teórica daquilo que nós precisamos quando determinamos participar de certas profissões, né? A gente vai para a parte teórica, depois tem que ir para a prática. Se nós estamos na escola e a escola nos ensina constantemente o perdão e a compreensão, aonde eu vou praticar isso? Eu vou lá para Madureira, no meio de um grupo de pessoas que eu não conheço, para ter a minha oficina de trabalho? Não é não, gente. É dentro da minha casa, com os meus familiares, e dentro da casa espírita que eu estou matriculado. Porque André Luiz nos fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, o que é estar pronto? Estou aprendendo a lição já começou a fazer sentido para mim, então eu tenho que ir para a prática. E a prática, normalmente, não é fácil para espíritos ainda, um sentimento de rebeldia, como eu sou, em particular. Então, eu tenho que praticar muito aqueles ensinamentos que eu já estou conseguindo absorver, que me são dados na casa espírita que eu estou matriculado, seja através dos mentores que nos orientam, seja através das obras que fazem parte das obras complementares da codificação kardeciana. O estudo ele é necessário permanentemente em todas as casas. Não foi essa a instrução que o Espírito Verdade dá ao senhor Allan Kardec? O primeiro mandamento qual é? Espíritas, gostei, deu até eco, todo mundo respondeu junto, né? Espíritas, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Porque quando a gente quer amar sem se instruir, a gente fica egoísta, porque é aquele amor dominador. E quando a gente se instrui, mas sem o sentimento de fraternidade que o amor nos oferece, nós viramos déspota, queremos impor a nossa vontade. Por isso que o Espírito de Verdade coloca esses dois ensinamentos, o amor em primeiro lugar e a instrução em segundo, que a nossa grande necessidade é desenvolver o amor. A instrução material, ela já nos é prática constante em centenas de encarnações. O que nós temos dificuldade ainda é desenvolver o sentimento de amorosidade. Porque quando a gente não consegue desenvolver o sentimento de amorosidade, no mínimo que nos é proposto, porque, relembrando mais uma frase, o Chico era, como bom mineiro, ele tinha muito hábito de colocar frases de efeito, né? E o Chico nos diz o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo não nos pede para escalarmos o Everest. O Everest é o ponto mais alto do planeta, com 8.600 metros.
de altitude. Ele fala, Jesus não nos pede para escalar o Everest, ele apenas nos pede que nos amemos uns aos outros, que deveria ser fácil se nós estivéssemos aprendendo a lição na prática da oficina que a Casa Espírita nos oferece. Não deveria ser fácil? Nós já vimos, quem teve a oportunidade, ou quem tem a oportunidade de participar de reunião mediúnica, alguém já viu algum dialogador ou esclarecedor, o termo varia, discutir com o espírito, obrigar o espírito a mudar a sua conduta? Não cabe isso dentro de um conceito de escola e oficina que tem como base o Evangelho de Jesus. Então, se nós não tomamos essa atitude diante da manifestação de um irmão espiritual, por que eu vou tomar essa atitude em relação àquele companheiro que ainda não tem bem entronizado no seu coração os conceitos de escolaridade ou de intelectualidade que a doutrina nos oferece e o conceito também de participação na oficina que é a casa espírita que estamos associados? Então, quando a gente tem dificuldade de entender que a casa espírita é uma escola e uma oficina, aí a gente vai passar a compreender que ela também é um hospital. Por quê? Porque no hospital, ninguém que está pleno de saúde vai para o hospital, não é verdade? Todos nós procuramos a rede hospitalar, o médico, diante de uma dificuldade que estamos enfrentando e que os tratamentos convencionais não resolveram. E o que é a casa espírita para a gente, se não um hospital da alma? Aquele local onde a gente vai em busca do médico das almas, que é o Divino Mestre Jesus. E aí encontramos o médico dos pobres. Alguém sabe quem é o médico dos pobres? É isso mesmo. É Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele é o médico dos pobres. Por que é médico de pobre? Não é o médico de quem não pode pagar, não, porque hoje ele não tem necessidade do valor financeiro para nada, não. É um médico dos pobres em espírito, como nos diz o codificador no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito. Então, por isso, o Dr. Bezerra tem o codinome de médico dos pobres, porque ele vem suprir a nossa pobreza moral e espiritual. Ele vem cuidar das nossas fragilidades de saúde espiritual. O hospital que a Casa Espírita se transforma é para amenizar os nossos sofrimentos, é para diminuir as nossas dores, para que eu possa auxiliar aquele que ainda está sofrendo ao meu lado, ou diante de mim, ou na minha retaguarda, nos dois planos da vida. A Casa Espírita ela se coloca na condição de hospital porque é a proposta do Mestre Divino. Eu vim para os doentes, porque os sãos já pertencem ao Pai que está no céu. Nós não temos a condição de nos considerar espíritos saudáveis, espíritos sadios, espíritos sem necessidades espirituais. Nós ainda temos uma dificuldade enorme de compreensão do Evangelho de Jesus, da codificação kardeciana. Quantas vezes o irmão João, representando o pensamento de Dr. Bezerra, dos benfeitores da humanidade, nos mostra a necessidade de perdoar, de esquecer as ofensas, de buscarmos na prece ao coração bondoso de Maria de Nazaré o conforto diante de tamanhas dificuldades que se enfrentam no nosso dia. Imagine cada um de nós, hoje, dia 6 de junho de 2020, se fôssemos, de repente, destituídos do conhecimento da doutrina espírita e teríamos que enfrentar a situação pandêmica que nós estamos enfrentando agora. Se nós não tivéssemos a certeza do amparo da espiritualidade, dos médicos da espiritualidade, dos benfeitores, que muitas das vezes, num copo com água que a gente coloca sobre a mesa, num estudo do Evangelho no lar,
derramam bênçãos de fortificação para que aquele líquido venha aliviar os nossos sofrimentos materiais, morais e espirituais. O hospital ele não se estabelece no sentimento do aspecto físico. Esse momento que nós estamos vivenciando serve para fortalecer o movimento espírita, de nós entendermos que o centro espírita não é a casa de pedra, somos nós. Ele tem que estar dentro do meu coração. A casa, no meu caso, né, o centro espírita, a casa do Caminho Chico Xavier, tem que estar dentro do meu coração e não com paredes. As paredes, como diz o senhor Allan Kardec, ela tem a finalidade de congregar pessoas. Agora, o sentimento que tem que estar bem mais forte dentro de mim é o meu sentimento de irmandade com aqueles com quem participo a semana toda dentro da casa que eu estou associado. O momento, se nós encararmos a casa espírita como um hospital de almas, nós sabemos que espiritualmente somos levados para esse hospital, para o nosso tratamento. Em nosso lar, André Luiz nos fala do parque hospitalar, que é composto por inúmeros prédios. O nosso benfeitor Eurípides Bassanufo nos fala, através do Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, do Hospital Esperança. A dona Ivone do Amaral Pereira nos fala do Hospital dos Servos de Maria. Então, a Casa Espírita representa um hospital no nosso sentimento de buscar a saúde moral e espiritual para nós espíritos. Então, quando a condição de hospital que a Casa Espírita se estabelece, ela não está associada à permanência cotidiana lá. Eu achei interessante uma mensagem, uma vez que recebemos, onde o irmão fala que há casas que fazem a cirurgia espiritual sem corte, né? E sabemos que é necessário esse trabalho por dedicação do plano espiritual, normalmente, né, através do Dr. Herman, que é um coração bondoso que constantemente nos ampara nas nossas dificuldades físicas, né? Então, o irmão diz o seguinte, já está terminando o nosso tempo, né, Adela? O irmão nos diz que quando nós estamos com alguma dificuldade e vamos ao médico, o médico fala assim, olha, você está com uma hérnia e é necessário operar. Então, o médico faz o quê? Passa o pré-operatório, não é assim? A gente tem toda uma série de exames para fazer. Quando está com tudo pronto, leva para o médico marca a cirurgia interna, opera a gente, tudo resolvido. Não é assim? Mas tem aqueles casos de emergência também, que quando a hérnia está estrangulada, né, e tem que operar correndo porque tem risco de morte. O irmão disse o seguinte, a palestra pública funciona como pré-operatório. Quando eu vou à palestra pública, eu estou fazendo o pré-operatório que o irmão se referiu. Eu estou fazendo um raio-x, um eletro, exame de sangue, vendo que está tudo normalizado ali, para que no momento do passe seja feita a cirurgia. Agora, se eu for levar para o médico todos os exames preparatórios, mas eu esqueci de levar o raio-x, o médico marca a cirurgia? Não. Ele remarca a consulta, não é? Para que eu volte em outro momento, para que eu possa trazer todos os exames necessários. Quando eu estou na palestra pública, mas eu não estou integrado na orientação que está sendo passada, nas instruções, no estudo que o irmão está apresentando ou a irmã está apresentando, quando eu estou com a mente dispersa, gente, eu estou esquecendo um monte de exame preparatório em casa. E quando chega na hora do passe, eu tenho um paliativo no tratamento, mas não tenho a cirurgia que eu poderia passar. Por quê? Porque eu não coloquei todos os exames necessários na mão do médico. Essa associação que ele faz é um hospital. Mas é um hospital que cuida não só do corpo, mas principalmente de nós, espírito, do nosso perispírito. Então, por isso que a visão
de que a casa espírita é um hospital é no sentido do tratamento que nos oferece, aonde vamos em busca do Mestre Jesus, que é o médico de nossas almas. É onde ele, ouvindo aquela frase de Jesus, um convite de amor intenso do Mestre, quando ele nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ao encontro do Mestre. Vamos buscar Jesus como médico de nossas almas, para que ele possa nos dar a tão sonhada, o tão sonhado início do tratamento para a nossa libertação, para que possamos, uma vez iniciando o processo de libertação, auxiliar mais na oficina que a casa me propõe. E eu, auxiliando na oficina, também encontrarei condições de atuar na educação, na escola, que a casa também se transforma à medida que eu ofereço de bom coração minha pouca participação àqueles que estão ali. Essa é uma das inúmeras finalidades de uma casa espírita, mas todas elas buscam intimamente fazer com que nós introduzamos em nosso coração as palavras do Divino Mestre, para que eu possa, aprendendo o Evangelho, eu servir mais ao próximo, e não aprender o Evangelho para poder apontar a dificuldade do outro, porque Jesus nos assevera: a mesma medida que tu julgar o teu semelhante, você será julgado. Que o Divino Mestre nos abençoe, obrigado pela paciência, e que sempre que eu puder colaborar, seja online ou no futuro pessoalmente, eu agradeço de coração essa oportunidade que foi dada através da Jane, da Adriana, mas sempre buscando na figura amorosa do irmão João, do benfeitor Bezerra de Menezes e, inesquecivelmente, do olhar de amparo e de consolo de Maria de Nazaré, que sejamos amparados hoje e sempre, com as graças. Evaldo, eu ratifico o nosso agradecimento por você ter aceitado o convite de falar para a gente, e uma gratidão dobrada agora, nesse momento, depois de ter ouvido as suas palavras, seu estudo com tanta didática, com tanta organização, com tanta clareza. Eu tenho certeza que não ficou dúvida para ninguém o que é a casa espírita, no sentido da escola, da oficina e do hospital. A sua didática é clara demais. Eu quero te agradecer imensamente. E com certeza a Jane vai fazer convites futuros, não só para o nosso estudo aqui à distância, mas para você ir na nossa casa, para que a gente possa dar aquele abraço que você falou, necessário, dentro da casa espírita. Foi um imenso prazer de te dar um abraço, tá, meu amigo? Muito obrigada. Eu vou pedir nós que agradecemos imensamente. Eu vou passar a palavra para a Ana, para que ela possa fazer a nossa prece final, tá bom, amiga? Tá. Obrigada, meu Deus. Obrigada, espiritualidade, que nos amparou nesse estudo. Que possamos absorver todas essas palavras, que possamos nos unir mais em nome do nosso bem maior, do nosso amor, da nossa caridade, que possamos abraçar nossos irmãos, possamos orar por eles, por cada um, que a nossa casa, a casa de Jesus, a casa que nós estamos, possa ser amparada por toda aquela luz que ilumina nesse momento as nossas casas, aos nossos amigos, aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que nesse momento se encontram absorvendo as palavras do nosso companheiro, que ele possa, Pai, estar sempre presente nas nossas vidas, nas nossas reuniões. E te agradeço, Jesus, por essa tarde maravilhosa, pelo estudo, ao nosso querido e amado irmão João, Dr. Herculano Pires, que faz parte da minha vida, da nossa vida e da casa também.
Graças a Deus, graças a Jesus. Assim Desculpa. seja. Que bom. O dia que a gente não chorar, a gente... Me emocionei. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente a você, Ana, pela linda prece, pela participação, ao Evaldo mais uma vez e a todos os colegas que estão participando, sobretudo pela primeira vez. Vi que nosso querido João Luiz está aí. Essa semana pensei nele. Cadê João? E ele está aí. Que bom, João, que você esteve conosco. E tantas outras pessoas que eu vi que estão a primeira vez, né, assistindo ao nosso estudo. Sejam muito bem-vindos. Eu quero dar um beijo, João, no coração de vocês todos e vou colocar o rostinho de todo mundo na tela, como eu sempre faço, para que a gente possa dar tchau. Deixa eu só falar uma coisinha. Obrigada, Evaldo. Evaldo, né? Evaldo, você agora, você não tem noção. A primeira vez agora, a Jane, quando falar, ligar para você, você esteja preparado, que ela faz isso com a gente, tá? Então, já vai assinar a carteira. Obrigada, Evaldo. Estou precisando. Obrigado, gente. Obrigada, Evaldo. Boas vibrações também para o Júver na saúde. Isso. Marco Júver está aí também. Vamos lá. Seja bem-vindo, Evaldo, a família. Obrigado. A família é grande, né? Que é de Jesus. muito. Obrigada, gente. Um abraço, um beijo no coração. Tchau, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.